maioria das pessoas hoje, quando elas são indagadas sobre liberdade, e como falamos no vídeo anterior, a maioria das pessoas, só se discute hoje dois valores, né? Sobre moradia e economia. Esquecemos o pilar, o principal, o preâmbulo dessa existência humana, que é justamente a liberdade, que forma o preâmbulo, né? Que define outros valores que a gente deixa de lado. Então nós encontramos, vou repetir aqui, nós encontramos diversas pessoas, diversos senhores e senhoras falarem ou a falarem que não discute sobre política e religião. Eu digo, mas você não vai à igreja com um Estado em que te obriga a falar ou a te criar um padrão para que você possa viver. Então você não vai à igreja, você não vai ao estádio, esqueça isso. Então você vê que as pessoas estão praticamente dominadas em relação a isso. Não temos um fato para que possa ser concluído e essa conclusão desse fato possa levar à destruição dessa ideia vaga que as pessoas não podem discutir política, religião e nem futebol, que é essencial. Precisamos criar isso. Precisamos entender, discutir sobre esses assuntos, criar os meios, criar situações relevantes que levem uma sociedade ao princípio do controle político. Não temos hoje um controle político. Se você, por exemplo, hoje tem as suas definições baseadas sobre a pluralidade política, eu sou contra o pluralismo político, o pluralismo partidário, sou veementemente contra, eu sou contra se pudesse, isso não poderia ocorrer, porque para haver o pluralismo político ou o pluralismo partidário é necessário que a sociedade toda ela possa ser esfacelada, dividida partidariamente. Aí é onde as pessoas, temos um alinhamento, mas cada partido cria, né, um meio e defende um ponto de vista onde as pessoas possam se sentir à vontade a seguir aquele agente político, ou mesmo o cidadão que tornou-se um sindicalista, ou um elo que se fundamenta sobre a política e grupos que fazem ou têm admiração sobre um comportamento de ideias que se adequou a justamente suas necessidades. Mas esquecemos profundamente daquilo que nós podemos chamar de liberdade. Para que possa haver liberdade, é preciso que tenha-se um princípio democrático. E o princípio democrático, ele está enquadrado sobre uma liberdade. E sobre a forma que essa liberdade é empregada, é a forma que vai dar o suporte necessário para que você possa respeitar o seu semelhante. Então não é muito difícil. O que nós estamos vendo no Brasil é uma ralé que subiu à política, permitido por esse vago pensamento de não querer entender sobre política, sobre religião, futebol e basicamente sobre a liberdade. É justamente isso que tem causado o maior dano hoje na nossa nação, essa falta de raciocínio sobre a liberdade. E liberdade vem sobre a solidificação da democracia, que é justamente o trato ou o contrato do ser humano com outro ser humano, sem que possa esse violar
nenhum, nenhum quadro do outro, tem que haver o respeito, por isso tem a liberdade, e a liberdade não pode de forma nenhuma se enquadrar sobre a igualdade, e é o que muitos falam sobre socialismo, comunismo. Essa igualdade, ela não pode, porque ela viola. É até patético falar sobre isso, porque a liberdade, liberdade com igualdade, ela viola completamente o Estado de Direito, porque nem todos têm um gosto, e aí vamos fazer com que todos possam vestir de azul, todos possam se vestir de preto, todos possam comer a mesma comida, todos possam comprar somente naquele supermercado, todos possam somente estudar, todos possam somente estudar naquela escola, com o entendimento político estabelecido por mentes doentias, ao qual nós estamos vendo hoje, que é uma prática liberada, está diante de todos nós. Estamos aceitando isso porque não temos a menor condição de fazer frente a esse tipo de comportamento, porque as pessoas estão sempre necessitando do poder do Estado criado pelo indivíduo, cidadão criado pelo indivíduo político, civil, e que é excluído após a eleição desses agentes públicos, que tem feito a miséria que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então, essa polaridade política hoje que foi estabelecida é justamente para trazer escravidão a todo cidadão, a todo cidadão. Mas a forma empregada sobre partido, sobre essa forma partidária, ela faz com que as pessoas possam alegrar-se com a infelicidade do outro, desde que aquele governo ao qual ela tem um alinhamento, ou que ele ofereça um alinhamento, ou que alguns partidos possam dar o suporte para que eles possam permanecer. Então essas pessoas estão sempre alinhando-se ou deixando de cumprir suas obrigações para alinhar de forma a se achar que vai ganhar o suficiente, mesmo que não tenha capacidade, mas porque é um colaborador político, entre aspas, para que possa essa doença que hoje temos no Brasil permaneça de uma forma mais longa. O que nós estamos vendo é um desastre político nacional que está sendo encoberto, e quando encoberto, mesmo que seja revelado, no Estado Democrático de Direito só pode funcionar um sigilo quando esse é inocente e está sendo violado o seu Estado de Direito. Quer dizer, o Estado ele é obrigado a fazer a guarda do seu cidadão. E quando encontramos o Estado defendendo membros do próprio Estado, então existe uma violação muito grande. E é o que nós estamos vendo hoje. Então você observa que o Brasil atravessa hoje uma dificuldade muito grande em relação à política pública, porque nós temos hoje um acréscimo e está crescendo muito mais a dívida pública, formando miseráveis. Estamos vendo a capacidade de mudança mínima, e não vai haver essa mudança para que possa beneficiar, mesmo que essas criaturinhas rebeldes que estão se sentindo mal, mas gostam, se agregam justamente aos valores que é dado por esse Partido dos Trabalhadores e algumas das suas organizações que se encontram no poder. Então essas pessoas esperam sim uma mudança, só que uma vez as pessoas no poder, há um controle muito grande, e esse controle não vai permitir que ocorra simplesmente isso, entregando
a galinha dos ovos de ouro, interrompendo o seu projeto latino-americano. E quando nós falamos sobre projeto latino-americano, nós estamos falando de uma forma que até mesmo as Forças Armadas, eu acho que alguns brasileiros que me ouvem, algumas pessoas que me ouvem já ouviram falar que esse governo estava querendo criar justamente a Guarda Nacional. E o que é uma Guarda Nacional? É um exército justamente alinhado com seu comportamento ideológico e que está em defesa de toda a ação da América Latina. Então, esse exército que nós estamos vendo hoje, provavelmente ele vai ter uma ação, mas para defender não mais um território, mas para defender a causa latino-americana, o domínio espanhol. E depois foram divididos, criou a Gran Colômbia, que tinha aí uma parte do Brasil, Venezuela, tudo fazia parte da Colômbia. Então nós começamos a entender que esse comportamento que nós estamos vendo hoje é justamente esse alinhamento. Mas não existe pessoas inteligentes hoje no Partido dos Trabalhadores, existem pessoas com mentes doentias para poder tomar isso de forma violenta. O povo brasileiro hoje está sendo assaltado sobre os impostos. Ao invés de ter um alinhamento e uma valorização do mercado interno para que possam fazer uma política pública, uma política que possa trazer os benefícios de investimentos na área, fazer com que as coisas, ao invés de aumentar, diminuir, ter essa curva de queda de impostos para poder aproveitar melhor o dinheiro no bolso. Não, nós estamos vendo sempre essa pessoa falando sobre aumento, taxar. Então, o brasileiro em si, nesse governo, está sendo roubado de dia e de noite. E o pior, existem grandes admiradores em relação a esse governo. Mas essa admiração é uma suposição de ideias que possa um dia essas pessoas viverem sobre um valor para poder sustentar por longo período esse governo mentiroso que nós estamos vivendo e tendo o desprazer de sentir todos os dias a voz desse presidente. Todos os dias nós temos que ouvir, né? E ouvir, a gente começa a sentir o amargo da sua grosseria, da sua falta de comportamento para com a responsabilidade de soberania, que hoje a maioria das pessoas estão falando sobre soberania diante de um povo que não tem a liberdade, não tem democracia, que foram tudo esfacelado. A valorização do Estado hoje, o Estado não pode ser democrático, porque ele é criado, ele é formado, ele surge, ele aparece justamente através do voto do cidadão, que é a política mais forte, por isso está escrito lá, é o poder emanando do povo. Então, não podemos hoje, de forma nenhuma, acreditar que vamos ter mudanças significativas em relação à política, enquanto não houver uma mudança profunda no comportamento do agente civil, no brasileiro. O brasileiro tem que entender de uma vez por todas que quando você tem o seu domínio do Estado de Direito, pode ter quem quer que seja, pode ser quem quer que seja, presidente da República, governador, vereador, ele não vai ter de forma nenhuma a liberdade de administrar ao bel prazer de sua pessoa, de grupos que ele possa formar. Ele vai ter que administrar de acordo com o poder democrático que é estabelecido sobre uma nação com pleno conhecimento dos seus deveres, de suas obrigações. Pleno. Sem isso, não é possível que possa haver mudança. O Brasil mergulhou de ponta cabeça, ou de cabeça, no mais profundo da escuridão, da estupidez, da ignorância administrativa pública.
Nós não estamos vendo homens públicos por parte do Partido dos Trabalhadores, que é uma força. Quando falamos trabalhador, as pessoas parecem que se sentem mal em saber, ou parece que eles mesmos se agregam a esse valor: eu sou trabalhador. Então, quando nós falamos sobre essa estupidez ao qual tem soado muito bem a palavra trabalhador, que não agrega ao verdadeiro trabalhador, então isso tem feito com que muitas pessoas possam se sentir ou paralisa-se em relação a essa palavra. Não, mas uma hora vai dar certo. Não, não vai dar certo. Olhe bem para mim, não vai dar certo. Só dá certo se a democracia for restabelecida. E numa democracia restabelecida, qualquer assombro de comportamento inadequado em relação à democracia, todos já deveriam ter sua condição barrada, impedindo qualquer ação de sua função. Seja quem for, já teria esses sido barrados. Poderia ser presidente da Câmara. O presidente da Câmara não votou porque está protegendo o presidente dessa entidade, está protegendo o ministro supremo, está protegendo. Ele era afastado imediatamente pela força da democracia, não pela força do poder que o cargo ocupa, mas da democracia, que é acompanhada pela moralidade, pelo caráter daqueles que assumem as suas obrigações. Então, essas pessoas já deveriam estar. O ministro, aconteceu o que nós estamos vendo hoje no Brasil. Por exemplo, caso Master, por exemplo, isso aqui é sigilo. O ministro ou juiz, seja lá quem pode ter dado posto esse comportamento, ele deveria ser investigado. Simplesmente isso. A Procuradoria jamais poderia ter um relacionamento, porque ele não pode, de forma nenhuma, ter relacionamento, porque é um poder mais do que independente. Mais do que isso. Então, ele não poderia, de forma nenhuma, atender qualquer ato, seja lá de quem for, para poder encobrir ou fazer com que aquela pessoa não pudesse sofrer os danos de suas irresponsabilidades em relação à democracia. Isso nós estamos vendo. Estamos vendo mais um conluio, estamos vendo mais uma união, mais uma forma de entender que essas pessoas estão de mãos dadas e que possivelmente vá sofrer os danos ao qual a democracia ela dá todas as ferramentas para que todos possam ser alcançados. É isso que tem que haver como mudança. É isso que tem que haver. Mas entrar presidente, sair presidente, governador, isso não é mudança. Isso não é mudança. Mudança, ela está na formação e na constituição democrática, em que possa alcançar de forma que o caráter e a moral seja a alma dessa democracia. Sem isso, olha, qualquer nojento pode chegar ao poder e pode fazer o que bem quer, como nós estamos vendo, e simplesmente ficarmos calados, sofrendo os danos, porque todos nós vamos pagar a dívida que esse governo está fazendo, tanto externa como interna. Quem vai pagar tudo isso somos todos nós. Independente de você vestir a camisa do PT, do PSOL, do PCdoB ou do Brasil, não interessa. Quem vai pagar é você. E olha, muita gente vai ficar sem o seu emprego, porque apostou nesse tipo de comportamento. Um abraço a todos. Até mais.